aí, gente, boa noite para todo mundo. Deus abençoe vocês. Como que vocês estão? Vamos para o nosso momento upgrade. Vai ser incrível. Estamos fazendo a segunda palestra hoje e eu sei que Deus vai falar muito com vocês. Vamos entrar num momento aqui incrível, né? E eu sei que Deus ele vai falar com o nosso coração. Semana passada foi forte demais e eu creio que hoje não será diferente. Vamos entrar num novo nível. Abre comigo aí em Neemias, capítulo 1, nós vamos ler o versículo de número 4. Né? Muito importante, estamos aprendendo sobre protetores e resgatadores de princípios. Né? Essa é uma palavra tão poderosa e ao mesmo tempo um desafio incrível para a nossa vida. E estamos num mundo que tem necessidade de identidade. As pessoas hoje estão indo cada uma para um lado. As pessoas estão perdidas. E quando eu falo de pessoas, existe um grupo de pessoas que eu chamo a Igreja do Senhor. E a Igreja do Senhor precisa urgentemente se vincular às bases da palavra de Deus. Os princípios bíblicos da palavra de Deus. Deus quer contar comigo, Deus quer contar com você. E se nós vamos chegar no lugar que devemos chegar, a gente precisa entender essa realidade. O mundo não vai mudar enquanto nós formos covardes e não temos a disposição de apontar o dedo para aquilo que é certo. Você não precisa apontar o dedo para aquilo que está errado. Você só precisa apontar o dedo para aquilo que está certo. Entende? Esse é o caminho. É desse jeito que tem que ser. Não precisa ser de outra forma. A gente precisa entender isso. As pessoas precisam olhar para você e conseguir compreender o dedo indicador da sua vida. Para que lado você está indo? Para onde você está indo? Compreende isso? Para onde você está indo? Quando você tem a sua vida como um indicador, isso já é uma forma de repreensão daquilo que as pessoas estão perdidas ao nosso redor. Compreende? É uma forma disso. E você precisa compreender a necessidade do discernimento, o discernimento que para onde você aponta, você está deixando claramente ali uma identidade. Uma identidade está sendo apontada naquela hora. Entende isso? Para onde você está indo? Para que lado você está indo? É isso aí. O propósito que Deus tem que ser a chave da nossa vida. É o indicador, é o norte, é para onde nós vamos. E aí a pergunta que eu te faço é: quem caminha por propósito hoje? Fala comigo. Quais as pessoas hoje em dia que têm uma preocupação em viver a promessa de Deus? Em caminhar debaixo de uma base, uma voz que vem dos céus? Cada dia que passa, nós precisamos entender que para onde você crê que você vai, pessoas ao seu redor estão visualizando você, estão olhando para você. E a manifestação de Deus na sua vida vai trazer a conversão de pessoas. Por quê, Anjo? Porque você vai viver um toque de Deus. E o mundo está em busca de um toque real, do sobrenatural. Eles tentam se preencher de diversas formas, mas não conseguem ser preenchido de verdade. Mas quando nós nos tornarmos a manifestação presente do poder de Deus, do milagre de Deus, da história de Deus sendo escrita através da nossa vida, do livro da nossa história, as pessoas vão conseguir olhar para nós e ter esperança, vão conseguir olhar para nós e acreditar que tem jeito, vão conseguir compreender que tem saída, que a gente consegue sim chegar onde precisa chegar. Entende? Esse é o referencial. O referencial que eu e você
precisamos ter. O que acontece? Seguindo o que aprendemos semana passada, nós estamos vivendo num ambiente confortável. Um ambiente que não está exigindo de nós nenhum tipo de responsabilidade com o sonho, com a visão, com a promessa que Deus nos fez. Esse ambiente confortável, ele é perigoso, porque ele é um ambiente que não conquista nada. É um ambiente que fica tudo em paz. Um ambiente onde você é suprido, mais ninguém ao seu redor. E aprenda um detalhe poderoso hoje. É impossível você viver uma promessa sozinho. Vou repetir isso. É impossível você viver uma promessa sem tocar em alguém. Não dá. Não tem como. Você começa a ser um referencial. Você sabe o que acontece com a gente? Estamos numa zona de conforto e está tudo bem. E esse ambiente que eu chamo de zona de conforto, ele é perigoso, porque está falando de pessoas que não se movem na direção de um propósito de vida. Não se movem. Está falando de pessoas que não discernem para onde estão indo. Quando você tem um propósito, não tem como você não chamar a atenção de coisas ao seu redor. Existe uma influência por trás ou na sua lateralidade que vai tentar fazer de tudo para bloquear você, porque todo homem, toda mulher que leva Deus a sério, existem forças que se levantam contra a tua vida com um único objetivo: tentar te travar para que você não seja esse referencial que a Bíblia apresenta, que o mundo está precisando. Entende? Vai ser normal, coisas acontecerem ao seu redor quando você está debaixo de uma direção para o futuro que Deus te mostrou. A responsabilidade de tomar uma decisão. Qual decisão? Eu vou viver o que Deus disse que eu viveria. Foi Deus que falou. Por que a Bíblia está aí? Né? Por que a Bíblia está aqui? Qual é o entendimento? Por que isso aqui? Por que existe isso aqui? Será que você não entende? Por que a Bíblia está passando por um momento, na visão de muitas pessoas, de falta de credibilidade? Porque está faltando homens e mulheres comprometidas para fazer da Bíblia uma verdade. Para começar a levantar homens e mulheres que vão dizer assim: eu vou viver tudo que a Bíblia diz que eu vou viver. Esse compromisso de se anular para ter um propósito de vida. Anular certos confortos em áreas da sua vida que você não permite uma transformação. Anular o conforto, entende? A renúncia de certos ambientes secretos que estão enquadrados nos 4 pilares da nossa vida e que Deus tem chamado você para uma tomada de posição. Saia desse ambiente confortável, porque eu não te chamei para estar onde você está. Eu digo para todo mundo que um homem e uma mulher de princípios, de protetor do princípio, eles são pessoas que conquistam territórios que não foram conquistados. Galera que está aí na missão comigo, repete aí: eu nasci para conquistar territórios que não foram conquistados. Fala aí que eu estou vendo vocês. Entende? Você nasceu para isso. Você nasceu com esse entendimento. Conquistar
territórios que não foram conquistados. Que território é esse? Os 4 pilares da sua vida revelam uma direção. E essa direção está falando de lugares geográficos que precisam ser acessados, lugares emocionais que precisam ser acessados, ambientes que não foram tomados, porque você está numa zona de conforto. Tem que lutar, no sentido do que eu tenho uma direção profética. Olha lá. O que é direção profética? Eu sei para onde estou indo. Está vendo isso? Exatamente para onde você está indo. Qual é a área da tua vida que ainda não foi acessada? Qual o ambiente da tua vida que você tem uma palavra de Deus, mas que ainda não foi acessado? O que é um protetor de princípios? É o cara que vai lutar para o princípio se cumprir. O que é um resgatador de princípios? É a pessoa que vai lutar para o princípio ser resgatado. Essa geografia que não te foi alcançada está falando do quê? De um ambiente que não foi acessado exatamente. Por quê? Porque você não se posicionou para proteger o princípio que constrói, que resgata, que alcança aquele território que está faltando. Pegou comigo? É assim? O que Deus está esperando da gente? O que Deus espera da gente? Deus está esperando uma igreja que tenha disposição de se levantar na brecha. E até que aconteça, eu não vou sair daqui até acontecer o que Deus disse que me aconteceria. Semana passada, nós estávamos aprendendo sobre um detalhe importante na vida de Neemias. Hanani, um dos irmãos de Neemias, chegou até ele. É incrível o que nós aprendemos semana passada sobre isso. É Neemias que precisava ser resgatado. Hanani foi o instrumento de Deus para apresentar para Neemias um relatório, entende? Que mexeu dentro de Neemias. Um relatório que trouxe dentro de Neemias uma inquietação de uma realidade que estava acontecendo fora do palácio onde Neemias morava. Neemias, nesse palácio, ele era um escravo. Ele era um escravo. Presta atenção nessa revelação. Neemias estava no palácio, mas era escravo. O que acontece com a gente? É a mesma coisa. A nível de promessa, você está no palácio, mas a nível de uma realidade, você ainda é escravo em determinadas áreas da sua vida que você não conseguiu romper. Determinadas áreas da sua vida que você não foi resgatador de uma base bíblica para a vivência de algo que você ainda não viveu. Entendeu comigo? Quem foi o meu resgatador? Foi a Dani. Existia um ambiente, olha lá, que estávamos vivendo, que não era a altura da promessa que Deus fez. O que ela fez? Ela se posicionou, se levantou para fazer cumprir como instrumento de Deus, para que Deus usasse a vida dela, para que a gente fosse resgatado e viesse viver exatamente o que a Bíblia disse que um casal deveria viver. É uma posição que eu ocupo em um território que naquela área específica eu estou tendo uma vida de escravo.
E se eu estou tendo uma vida de escravo, aquele lugar é o lugar perfeito para Deus mover e transformar aquela escravidão naquela área específica. O que acontece com a gente? O nosso problema é que a gente concorda com as coisas do jeito que elas estão. E eu te digo, se as coisas estão de uma forma que a Bíblia diz que não é o que Deus te prometeu, você não pode concordar com isso. O que você tem que fazer? Você tem que se posicionar. Se posicionar e dizer para si mesmo, pode me usar, porque eu serei um instrumento do Senhor para transformar essa área aqui da minha vida. Todo mundo aqui que eu acessei, eu já te perturbei. Eu tenho certeza disso. Eu perturbei você. Eu mostrei para você áreas na sua vida que você está aí arrebentado. Que você tem que se posicionar, que você tem que fugir desse troço. Entende? Eu fui esse Hanani na sua vida. A Dani está sendo essa pessoa na sua vida. Para fazer o quê? Para te causar uma perturbação. Para fazer você acordar. Para fazer você enxergar as coisas. Por quê? Porque tem que criar um sentimento de inconformidade dentro de você. Ao ponto de você se mover, se levantar e dizer: eu não aceito mais viver esse tipo de situação. O que eu preciso fazer para transformar isso? Eu estou aqui aberto. O que eu preciso aprender? Que aqui é uma chave. O que eu tenho que aprender para ter o caráter certo, para sair dessa situação? Ó, o que é isso? É uma modelagem que Deus começa a fazer em nós, que Deus começa a projetar em nossas vidas, para que você saia exatamente de onde você está. Todo homem, toda mulher que chegou perto de Deus, foi apresentado para eles um caminho que eles não estavam vivendo. E eu não tenho dúvida nenhuma, todo mundo que está aqui me ouvindo hoje, foi apresentado para você um caminho que você não está vivendo ainda. O que acontece no nosso casamento? Eu falo marido e mulher, eu e Dani. Nós não lutamos mais pelo nosso casamento. Nós mantemos o nosso matrimônio na rota, porque já chegamos num nível impressionante. Estamos colhendo um nível de promessa incrível, que não foi assim. Não foi assim antes. Tem 8 anos que tem uma história acontecendo de transformação. Mas estamos vivendo um reflexo como marido e mulher. Incrível. Por que isso? Porque o desfrute chegou na nossa vida como casal. Mas no início, tivemos que ter uma tomada de posição. No início, tivemos que nos posicionar e dizer: cara, eu não vou aceitar isso aqui mais. Entende? Essa pandemia, vivendo uma situação horrível financeiramente, tomei uma posição. Falei: Deus, Senhor, não é isso que o Senhor me prometeu, não, é? Ué, a tua palavra está escrito aqui, gente. Por que não acontece comigo? Entrei numa tomada de posição para fazer o quê? Eu vou aprender. Vou desbloquear, te destravar uma mentalidade que está me impedindo de romper nessa área aqui financeira. Tomei uma posição. Estudava 15 horas por dia uma ferramenta de trabalho que eu nunca trabalhei, mas que quando eu olhava para essa ferramenta, eu via nela uma resposta de uma visão que Deus tinha me dado. Mas o que teve a acontecer comigo? Eu tive que ter um desprendimento. Eu escrevi meu primeiro livro, que foi um processo de cura que eu passei, e me derramei em escritas, me posicionei,
Falei, eu vou aprender, e aprendi, lutei para aquilo, ainda estudo sobre isso, mas eu rompi com a mentalidade de mesquinharia na minha mente, que me bloqueava, que me travava. Eu comecei a entender que eu só posso acessar algo que a minha mente acessou primeiro. Aonde sua mente vai, teu corpo vai. Eu estou aqui para te dizer, não existe limite. O teu limite é a promessa que Deus te fez. Repete isso comigo. O meu limite é a promessa que Deus me fez. Repete isso comigo. Entende? Esse é o seu limite. Se Ele te apresentou, Ele está te dizendo, eu vou cumprir na sua vida. Eu vou fazer acontecer na tua vida. Agora, o que você tem que fazer? Se posicionar. Os 4 pilares. Olha o que está escrito aí em Neemias, capítulo 1, versículo 4. Quando ouvi isso, olha aí, quando ouvi isso o quê? O relatório. Qual relatório? De uma realidade que você não está percebendo, que a sua mente tem que ser confrontada, que a sua realidade tem que ser confrontada. Você tem que sair desse mundo artificial e permitir que a promessa te dê um destino de vida. Permitir que a promessa mostre para você um caminho que você ainda não trilhou, que você ainda não passou. Presta muita atenção nisso. Olha o que Neemias está falando. Quando ouvi isso, escuta isso. Olha aqui para mim. Quando eu ouvi. Está aqui uma chave. O que é isso? Disposição de ouvir. Disposição de ser confrontado. Ter pessoas ao seu lado comprometidas para te mostrar uma verdade que ninguém tem coragem para te mostrar. É isso. Quando eu ouvi isso, pronto. Acabou o problema. Aí eu te pergunto, que ambiente que você frequenta, que você está ouvindo uma verdade? Qual que é o ambiente? Qual é o ambiente que você chega, que você escuta uma verdade que te incomoda, que mexe contigo, que aflora dentro de você uma ira profética, que te faz se levantar, que te faz agir? O que eu vejo nas pessoas? Eu vejo pessoas que existe um grupo de gente que não escuta. Ela é autossuficiente. Ela já tinha que estar no céu. Pegou? Sei o que ela está fazendo na terra mais. Ela já tinha que ir para o céu já. Porque a bichinha não tem nada. Ela está tudo perfeito já. Eu não entendo isso não. Se você está aqui na terra, tem um ambiente que você não acessou e Deus está falando contigo. Você tem que acessar. Você não tem que ficar olhando aquilo que já está pronto. Tem alguma coisa em você que não está pronto. E Deus está trabalhando isso aí em você. Entende? E agora existe um outro grupo de pessoas que eles ouviram. Sim, eles ouviram. Mas não se posicionam para seguir uma tomada de decisão que precisa ser feita. Pegou? Você acha que vai ser fácil você tomar uma decisão? Meu, difícil é você ficar do jeito que está. O problema é que você está conformado. Está conformado do jeito que as coisas estão. E aí tem que vir uma unção de ousadia em você, para você se levantar e dizer, cara, eu não vou viver menos que a Bíblia diz que eu vou viver. Eu conheço pessoas aqui, que estão comigo aqui. Deus te fez uma promessa tão poderosa, mano. E tem gente morrendo porque tu é frouxo. Porque você está com medo de confiar em Deus. Entende?
Pessoas esperando de Deus uma resposta. Que resposta você está esperando, rapaz? Deus já te falou, deixe de ser frouxo. Se posiciona, rapaz. Se ele já falou, você está esperando o quê? E eu acho estranho a resposta que você está esperando, porque você está esperando a resposta num ambiente onde a glória de Deus não é convidada para entrar. Você quer ter resposta de Deus? Vai para o meio do mato. Vai lá para o meio do mato, numa precariedade. Não para dentro do colchão, né, ou para debaixo da coberta, melhor dizendo, onde você vai estar num ambiente confortável, vai estar tudo bem. Não é assim não. Eu não sei o que acontece com essa geração de hoje. Essa geração, ela é uma geração que está buscando algo espiritual sem eliminar o que é carnal. A Bíblia fala que é uma luta entre a carne e o espírito. Entende? E essa luta, ela é para sempre. E as coisas espirituais, elas não concordam com as coisas carnais. E as coisas carnais não concordam com as coisas espirituais. E o que acontece? Se você quer acessar o que é espiritual, isso só é possível com a morte do que é carnal. Então não espere em um ambiente confortável você ter resposta de Deus. Resposta de Deus é onde a sua carne ela geme. É o lugar onde sua carne perde a frequência. Entendeu? Senão não flui não. Olha que louco isso. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Olha que louco. E eu me pergunto, né, meu? Você já chorou por causa do quê? Você já sentiu dor, cara? Dor por causa da realidade que você está vivendo? Ou quanto tempo você não sente mais nada sobre isso? A realidade espiritual. Você já parou para pensar a sua vida com Deus, como é que está? A Bíblia está falando de um relacionamento íntimo com Deus. Olha como está o teu relacionamento com Deus. A tua vida com Deus. Quanto tempo você não chora, você não se quebranta? Quanto tempo por dia você fica com Deus? Qual é o momento que você para tudo para estudar a palavra que te revela quem Deus é? A sua família. Você já olhou para a sua vida emocional? Já olhou para a tua vida familiar? Você já chorou, cara? Por causa de uma realidade que você está vivendo? Tudo isso aqui é algo que tem que mexer com a gente. Porque se sentar e chorar, está falando de um homem ou de uma mulher que se posiciona em um ambiente de autoanálise. Um ambiente de trazer um entendimento real de uma coisa que está acontecendo na tua vida. Porque sentou, cara, deixa eu cair em si. Cair em si. Começar a discernir uma verdade. Posicionamento. Olha lá que coisa forte. Posicionamento. Por que chorou? Cara, eu tô quebrantado. Eu não aguento mais saber de uma realidade. Uma realidade que está chocando com a minha estrutura. Uma realidade que está batendo de frente comigo. Eu não quero mais ser do jeito que eu sou. Eu preciso ter ou fazer uma tomada de posição. É isso que eu preciso fazer. O que é isso? Você precisa sentir uma força motivacional de um quadro, de uma realidade que você está passando e dizer para você mesmo, eu vou tomar as rédeas da minha vida e vou sair desse ambiente. Por quê? Porque eu tenho uma promessa que vem dos céus para a minha vida. É assim. Compreende isso? Tudo aquilo que Deus me prometeu, mas que ainda não estou vivendo, é o ambiente das minhas motivações que me mostram para onde eu tenho que ir. Aquilo que não aconteceu é a bússola que te apresenta um destino, mostrando que onde você está, você não pode ficar. Você tem que ir para a direção
do destino que Deus te deu, chamado uma promessa. É isso que você tem que fazer. Deus tem um plano para cumprir. Entende? E esse ambiente que você vive, essa inquietação que você está passando aí, é o lugar onde Deus está falando com você. Deus está te incomodando. Cara, sai desse troço. Eu estou aqui num lugar que eu até postei aí no meu Instagram, o lugar que há 30 anos atrás eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Como é bom você voltar nesses ambientes, né? E eu fiz uma análise. Senhor, 30 anos passados, 30 anos. O que aconteceu nesses 30 anos? Meu pai, eu era solteiro, cara. Eu tinha 18 anos. Vou fazer mês que vem 48, cara. Eu comecei a mostrar para Deus assim, quantas coisas Deus já me usou, quantas pessoas eu já toquei, sabe, o que eu estou vivendo hoje a nível do que Ele me prometeu. 30 anos de caminhada. Isso mexe com a gente. E ao mesmo tempo, me traz o entendimento de coisas que eu ainda também não estou vivendo, mas que Ele já prometeu lá atrás. E que logo depois de 30 anos, por que não aconteceu ainda? Está falando de lugares o quê? Se não aconteceu, é porque eu ainda tenho um destino. Eu ainda tenho um lugar para chegar. E isso me motiva, me faz posicionar. Compreende isso? Isso me faz posicionar. Olha o que a Bíblia fala. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. E durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. Jejum forçado. Olha aqui para mim. Você já viu aquela dor que você perde a fome? Aquele negócio que você passa na vida que você não dá vontade de comer, não dá vontade de sair da cama, não dá vontade de fazer nada na sua vida mais. É um estado emocional que você enfrenta na vida. Entende? Que Neemias passou exatamente isso. Só que Neemias não passou isso dentro de um ambiente onde Deus não estava. Neemias passou isso num lugar onde ele buscou a Deus. E aqui está uma chave. Tem muita gente se lamentando, depressivos, oprimidos, longe da presença do ambiente da oração. Isso não vai resolver nada, só vai te deixar mais para baixo ainda. Eu lembro quando eu me afoguei no meu emocional, totalmente destruído por um ato de erro que eu cometi na minha vida, pelas perdas que eu colhi na minha vida. Eu lembro que qualquer coisinha que acontecia, eu chorava, e eu chorava. Eu ia nos cultos da igreja, e aquele louvor acontecendo, e eu chorava. Eu ia falar com Deus, eu chorava. Até que Deus virou para mim e disse assim: até quando você vai se envolver com as suas emoções, ao invés de se envolver comigo? Até quando você vai se envolver com a sua dor e não vai se envolver comigo? Existe uma diferença gigante entre você chorar pela realidade que você está vivendo, entende? E você chorar perto de um Deus, na realidade que você está vivendo. Vou repetir isso. Existe uma diferença gigante entre você chorar pela realidade que você está vivendo longe de Deus e totalmente diferente entre você chorar pela realidade que você está vivendo perto de Deus. Pegou? E Deus trabalhou isso em mim. E eu tive que ressignificar todas as coisas. Me posicionar. Meu Deus, como foi difícil isso. Mas eu me posicionei. Eu me reergui emocionalmente. E eu falei para mim mesmo: se eu tenho o perdão, isso já é carta verde de Deus para eu seguir em frente, me levantar e chegar à altura do que Ele disse que eu chegaria. E passos a passos eu fui me projetando para romper com aquele ambiente totalmente desnivelado, por consequência minha mesmo. Totalmente desnivelado.
mas eu me posicionei. Pronto. É assim. Qual que é o problema? A gente chorar longe do toque do Pai. O que que isso acontece? Esse choro longe da presença do Pai só vai te levar a um ambiente depressivo. E essa depressão, os médicos vão colocar remédios que vão tentar controlar aquilo que você não está conseguindo controlar. Mas quando você vem para perto de Deus e apresenta uma realidade para Deus, meu amigo, Deus pega esse lugar de dor e diz para você: eu vou te levantar daqui novamente. Entendeu comigo? Neemias estava num ambiente confortável, mas era escravo. Ele tinha um salário, mas era escravo. Ele tinha comida, mas era escravo. Ele tinha um lugar para morar, mas continuava sendo escravo. Ele tinha um lugar que ele se movia com limitações, mas continuava sendo escravo. Ele estava num lugar favorável em pleno tempo de guerra, em pleno cativeiro babilônico. 40 anos de escravidão. Ele estava num lugar favorável, perto das pessoas que ele chamava de irmãos. E chega uma hora que Deus confronta Neemias, apresentando uma realidade que ele deveria estar passando, mas que ele não enxergava, porque estava num lugar como escravo, sendo sustentado por uma mentira. Era uma comida mentirosa. Era uma cama mentirosa, era uma casa mentirosa, era um lugar mentiroso. Parecia, o lugar que ele estava era um palácio, mas não era o palácio que Deus prometeu para a vida dele. Aquilo ali era uma ilusão. Deixa eu te explicar uma coisa, tua vida não pode ser ilusão. Tua vida tem que ser um ambiente onde você tenha razão clara que este é o lugar que Deus me colocou. A pior coisa do mundo, a pior tragédia de um homem é viver num palácio que não foi Deus que deu para ele, que não foi Deus que construiu para ele. São as ilusões da vida. É você ser casado, tem aí o matrimônio, tem uma família, mas vive escravo. É você ter um dinheiro que todo mês cai na tua conta, mas você ainda continua sendo escravo. É você viver um ambiente com pessoas ao seu redor e ao mesmo tempo continua sendo escravo. É você estar frequentando um lugar onde o nome de Deus é ensinado e mesmo assim você continua sendo escravo. Eu vou viver tudo que Deus disse que eu viveria. Eu não quero nada menos que isso. Por que não, Anjo? Porque isso faz parte de mim. Eu tenho uma promessa. Deus me fez uma promessa e eu vou viver essa promessa. Compreendeu? É para esse lado que eu estou indo. Eu estou indo para esse lugar, eu estou indo para esse ambiente. Se tornar protetor, resgatador dos princípios. Estão falando de homens e mulheres comprometidos com a sua vida debaixo de uma palavra que foi liberada para você. Quando Neemias cai em si, olha que forte, ele ora ao Senhor. O que é isso? O primeiro lugar de você sair de onde você está refere-se a uma aliança que você faz com Deus. Presta atenção nisso. Eu já ensinei isso para vocês, os 4 pilares da nossa vida. A ordem dos fatores altera produto aqui. O espiritual está em primeiro lugar na sua vida. E o espiritual não diz respeito à posição que você tem na denominação. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, em primeiro lugar, a tua vida com Deus. A tua vida com Deus. Tem pessoas que confundem a responsabilidade da vida cristã dentro de uma igreja com a vida de relacionamento com Deus. Na responsabilidade cristã, entende? Dentro da tua denominação, você é modelo. Mas você só anda com Deus por causa dessa responsabilidade. Se a igreja fechar a porta, você está totalmente desviado. Confunde religião com propósito, não. Entende? A primeiro lugar
que eu tenho que tomar uma posição na minha vida como protetor, resgatador de princípios. Sabe qual que é? Aliança com Deus. Eu estou aqui, Deus. Eu quero, a partir de hoje, ser um instrumento do Senhor. Olha lá. Ao nível de comprometimento. Cara que é homem, eu vou ser um homem por princípios. Vou ser um marido por princípios. Um pai por princípios. Vou governar as minhas finanças por princípios. Ao propósito, nascendo. Mas primeiro tem que ser com quem a tua aliança? É com Deus. Se você tem que se mover para algum lugar, a motivação da tua história tem que ser Deus. Se você tem que agir, se você tem que tomar uma posição, a sua motivação tem que ser a aliança que você fez com Deus. E eu te digo com toda clareza, Deus já fez uma aliança com você. Quando Ele entrega Jesus, o seu único filho, na cruz do Calvário, pela nossa vida, foi feito um derramamento de sangue. E esse derramamento de sangue é uma aliança que Deus fez com a gente. O problema aqui não é a aliança de Deus para conosco, é a nossa aliança para com Deus. A aliança é algo irrevogável. A aliança é um compromisso que eu tenho de fazer cumprir o pacto que eu estou fazendo contigo. A aliança. Entende? Você se move por qual objetivo na sua vida? Você se move por quê? Para onde? Né? O que está te movendo? Tem que ser Deus, gente. Tem que ser Deus. Tem que ser uma realidade de um relacionamento real entre você e Deus. Você precisa acessar Deus de uma forma sem nenhuma obstrução. Nada que te impeça de chegar perto dele. Não existe nada que impeça o teu relacionamento com Deus. Compreende? Você permitir o acesso a Deus em todas as coisas vai trazer direção para as outras áreas da sua vida. Isso traz esperança, isso traz ousadia dentro da gente, nos faz levantar e dizer, cara, se Deus falou, Deus vai cumprir. É você acessar o céu de um jeito onde todo mundo olha para você, sabe? Na verdade, a gente não tem que preocupar com o que todo mundo está olhando, mas é você acessar Deus e conseguir compreender o que? Deus, eu sei que eu estou na direção certa. Por quê? Porque é o Senhor que me falou. Pessoal que está lá atrás aí, ó, no presencial, olha para mim, viu? Rafa e Thales, olha para mim. Dani, não tira atenção do pessoal aí não. Presta atenção nisso. Presta atenção que isso aqui é muito sério. Existe um bloqueio na nossa vida chamado aliança. O acesso da aliança determina onde eu vou chegar. O acesso à aliança. A gente tem que compreender isso. Se eu tenho uma aliança única com o Pai, acabou. Acabou. As outras coisas vão ter direção. As outras coisas vão ter direção. O que eu vejo? Sabe o medo de tomar decisão? Esse medo que nós temos de fazer de uma escolha, esse medo é a resposta de uma aliança que ainda não foi feita de verdade. E eu digo para vocês, tentando trazer vocês para uma maturidade, que eu aprendi com meu pai, que eu aprendi com a minha mãe. Eu venho de um berço onde o nível de aprendizado que eu tive de acessar a Deus é diferente. Você não vai conseguir ter uma aliança com Deus
se você não tomar uma posição de chegar perto de Deus. Entende? Eu me pergunto assim, qual que é o dia? Por exemplo, eu tô inseguro. Eu não sei o que fazer. Tá, beleza. Então isso fala que eu tenho que ter uma aliança, projetar uma aliança com o Pai, certo? E a gente sabe das promessas, a gente sabe de tudo que Deus falou com a gente, mas eu ainda tenho dúvidas sobre isso. Por que eu sei que eu tenho dúvida? Porque eu não tomo decisões para essa direção. E se você não toma decisões para essa direção, o que acontece contigo? O que está faltando? Está faltando clareza. O que está faltando? Está faltando uma intimidade que gere uma clareza de confiar em Deus, aqui dentro de mim. Pegou? Agora, como que você vai confiar se você não tomar passos humanos de acessar o divino? E eu pergunto, eu não vejo isso mais, não. O pessoal que é mais antigo da igreja aí vai saber disso que eu estou falando aqui. Eu não vejo mais as pessoas pedindo para passar uma noite de oração dentro da igreja. Passar 3 dias trancado em jejum na igreja. Entende? As pessoas não se importam com isso. E elas querem ter confiança na voz que Deus tem. Você não vai ter. Você não vai tomar nenhuma decisão na sua vida se você não acessou o Pai. Como é que você vai confiar, Pai, se você não acessou? Onde estão aquelas pessoas? Onde elas estão? Que tem coragem, num feriado, de se trancar com Deus o dia inteiro e falar com Deus, Pai, eu só vou sair daqui se o Senhor falar comigo. Eu até hoje eu faço isso. Eu aprendi essas coisas com meu pai. Quantas vezes nesses 30 anos de caminhada com Deus, eu não fui para montes, eu não fui para o escritório do meu pai, eu não fui para dentro da igreja, entende? Eu não fiquei trancado, eu não fiquei 4 dias no meio do mato, sozinho, cara. Sozinho. Por que isso, Anderson? Porque eu queria acessar, eu queria projetar, eu queria tocar Deus de um jeito que eu ainda não tinha tocado. Eu queria. Entendeu isso aí? O que acontece com as pessoas hoje? Elas querem viver uma promessa de Deus, mas elas têm dúvida de decidir por Deus. Mas por que a dúvida vem? Porque você até hoje não teve uma experiência de aliança entre Deus e você e Deus. Você não tem compromisso de uma decisão, de uma tomada de decisão, de falar com Deus assim, Pai, eu vou entrar nesse lugar aqui hoje, eu vou ficar sem comer, vou ficar sem beber, eu vou me posicionar aqui num tempo contigo, para acessar uma aliança com o Senhor que eu ainda não acessei. Gente, Deus é real. Pegaram comigo? Deus existe. E você não vai ser um protetor de princípios, um resgatador de princípios, se você não tiver uma experiência real com Deus. Eu não estou falando de uma experiência que toca as suas emoções. Eu estou falando de um lugar onde você vai ser arrebatado, um lugar onde você vai ver anjo, um lugar onde Deus vai se manifestar a você. Isso é real, gente. Isso é real. A gente consegue acessar isso. O que eu vejo hoje? Tem pessoas que querem ser pastor, mas você não sabe até hoje quem é Deus, cara. Como assim? Você não sabe, meu. Você não sabe. O acesso que você teve a Deus não foi relevante até hoje. É o seu sozinho com Ele. Você tem que se trancar em algum lugar e falar com Deus, Pai, eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero ter uma experiência contigo. Onde que estão essas pessoas, esses homens, essas mulheres? Eu lembro, na época da sede, ali, quando o papai e mamãe pastoreava,
Quando eu era pastor dos jovens lá, nós ficávamos final de semana inteiro, orando e jejuando lá em cima, no segundo andar, sem comer, irmão. Entregava o jejum domingo, meio-dia. A gente comprava um frango assado na feira e comíamos todos nós juntos. Pessoas que queriam ter o desejo de tocar os céus de uma forma, de uma intimidade que ainda não fora tocada. A insegurança que você tem é a resposta da falta da experiência com Deus. Se você não tem experiência com Deus, você vai ser inseguro com Ele. E eu quero te falar, Deus é muito mais do que você ficar aí sentado me escutando, de que você vir num culto onde eu vou e ministro na sua vida, a Dani ministra na sua vida. Deus quer que você acesse Ele de verdade. A experiência que os homens da Bíblia tiveram com Deus foram em ambientes entre eles e Deus sozinhos. Entende? Ninguém tomou uma decisão sem antes tocar a Deus debaixo de uma aliança com Deus. O que eu vejo? Tem cidades morrendo, nações morrendo, famílias morrendo, porque ainda a igreja não se posiciona em acessar a Deus para confiar em Deus. Por que você tem medo de uma decisão? Porque você não sabe mais quem é Deus. Por que você até hoje está com dificuldade? Porque você não sabe quem é Deus. E quando é que você vai saber quem é Deus? O dia que você se comprometer em fazer uma aliança com Deus. Olha que coisa incrível. Para Deus fazer uma aliança com você, Ele entregou o único filho dele para morrer por nossas vidas. Agora, para você ter uma aliança com Deus, o que você está disposto a fazer? Está escrito aqui no versículo 4, que quando Neemias ouviu isso, ele sentou, chorou e continuou chorando durante um tempo. E a Bíblia fala, e Neemias orou. Não adianta você chorar por causa de uma realidade que você está vivendo, se você não tiver disposição de orar, buscar Jesus antes de dar os primeiros passos ministeriais na terra, do cumprimento do propósito dele. Ele ficou 40 dias jejuando no deserto. Até você não toma uma decisão. E por que não toma decisão? Porque não acessou. Não acessou. Quem? A aliança com Deus. Qual homem, qual mulher que vai acessar a Deus, entende? Que vai acessar a Deus sem uma tomada de posição de chegar perto de Deus. Entende? Não tem. Não tem. E o que eu vejo que falta nessa geração hoje? Falta essa paixão por Deus. Tem uma geração que fica aí gritando, vem me queimar, vem me queimar, vem me o celular benção, mas é um celular novo. O celular está acabando a bateria já. Estão me ouvindo aí? De boa? Tá travando. Ai, Jesus. Estão me ouvindo agora? Como é que tá?
Vocês estão me escutando, gente? Ah, beleza. É a internet. Show. Então o que acontece? O que eu vejo que a gente precisa fazer? Se Deus quer fazer algo, como que Deus... O que Deus está esperando da gente? Deus está esperando da gente um desejo de ter uma experiência com Ele, entendeu? Uma experiência com Ele. Como que essa experiência será acessada? Jesus deixou claro: entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e fala em secreto comigo. Entende? Qual que é o quarto que você tem acesso ao secreto? Qual o lugar que você vive, onde você tem acesso ao secreto? É incrível, porque se eu marcar um jejum com vocês, todos vocês vêm estar comigo nesse jejum, mas naquilo que depende de você para com Deus, você tem dificuldade de tomar uma posição. Entende? Qual que é o dia que você marcou? Será que você não entende? A situação, o estado que estamos vivendo é tão pesado, tão pesado. Será que você não entende que a gente tem que tomar uma posição? Que posição de quê? Pai, se o Senhor existe, eu quero experimentar o Senhor. Sabe, se é real tudo isso que está aqui na tua palavra, se o que a Bíblia diz é verdade, eu quero acessar o Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Como é que eu faço isso, Anderson? Fecha a porta do teu quarto e busque a Deus até que Deus se manifeste na tua vida. Eu não estou indo para uma direção, para um lugar, para um destino que eu acredito que vai cumprir na minha vida. De qualquer maneira, eu acessei, teve um tempo na minha caminhada com Deus, que eu acessei um nível de experiência com Deus em um lugar secreto, irmãos. Meu Deus, eu já passei tanta coisa nessa área da minha vida, eu já acessei Deus de um jeito que você não tem noção, e eu ainda vou chegar em lugares cada vez mais profundos de relacionamento, mas você tem que tomar uma posição. Posição de quê, Pai? Eu vou marcar tal dia, eu vou ficar fechado com o Senhor. Gente, eu já me tranquei dentro do quarto, já me tranquei no escritório, já me tranquei na igreja, já me tranquei no meio do mato, já fui para a montanha, já viajei falando com Deus, eu já fiz um tanto de coisa para com Deus. Você sabe por quê? Porque eu tinha o discernimento de uma realidade que eu queria viver com Deus. As experiências que eu tenho com Deus hoje são experiências por causa de um ambiente que eu primeiro acessei Deus. Então não tenho dúvida não, Eu não tenho dúvida mais não, gente. Por que você não tem dúvida, mas? Porque aquele que me revelou chama-se Deus. Acabou. É Deus que me revelou. Foi Deus que me mostrou. Foi Deus que falou comigo. Eu ouvi pregadores a vida inteira. Até hoje eu escuto. Profetas a vida inteira. Ainda profetas se levantam e liberam sobre mim o que Deus já me prometeu. Sabe? Eu acessei Deus através de profetas. Eu acesso Deus através de pastores, de mentores que cuidam da minha vida. Mas a minha experiência particular com Deus é um acesso que eu tive no meu particular. E é isso que me trouxe convicções sobre o destino que eu tracei para a minha vida. Tem muita gente aqui que o seu acesso a Deus é por causa de palavras proféticas, de profetas que liberaram na tua vida, de mentores que liberaram algo na tua vida. Está na hora de você deixar de viver pela voz dos homens e começar a viver pela voz de Deus na sua vida. Os homens trazem uma palavra, elas são bem-vindas. Eu creio na unção profética, eu creio na unção pastoral, eu creio na unção de mentoria, eu acredito nos conselhos, entende? Mas escuta, irmãos, eu tenho coisas que eu acessei na minha vida, que foi por causa desses lugares que eu fui, o meio do mato que eu fui, os montes de oração que eu busquei, os jejuns que eu fazia de 3 dias direto, 30 dias de jejum comendo só 6 horas da tarde. Eu acessei ambientes a Deus onde o próprio Deus falou comigo, convicção.
ser protetor de princípios, resgatador de princípios, está falando de um homem e de uma mulher que acessou a voz original de Deus. Uau! Repete isso aí comigo. Repete comigo. Acessar a voz original de Deus. Meu Pai do céu. Olha que coisa incrível. Acessar a voz original de Deus. Você tem noção do que é isso? E aí eu te pergunto, você está acessando a voz original de quem? O profeta me falou, bacana, esse é um nível de relacionamento certinho, cara, certinho demais. Agora eu te pergunto, beleza, você acessou a voz de um relacionamento aí, né, de uma verdade sobre Deus através do que os homens falaram, beleza, é um nível de maturidade. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus está te chamando para outro nível. Pegou comigo? Deus está te chamando para outro nível. É diferente. É diferente. O que Deus vai fazer através da sua vida é diferente. E você precisa compreender isso. Pegou comigo? Como é que eu vou crer em um Deus que eu nunca experimentei? Como que eu vou viver uma resposta em Deus que eu nunca experimentei? Não tem jeito. Como que você vai viver o acesso a Deus? Uma crença em Deus, por causa do que o homem te falou somente? Não dá. Se Deus te falou, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Mas escute, primeiro pode até começar através de uma voz de pastoreio, onde você conhece a Bíblia, conhece as promessas bíblicas para a sua vida, onde você recebe as orientações, os conselhos. De repente você está numa conferência, Deus usa um profeta e o profeta libera uma palavra para você que está dentro da Bíblia. Uau! Isso é gostoso, é poderoso. Mas escuta, você não terá convicção suficiente para andar com Deus enquanto o próprio Deus não falar com você. Pegou comigo isso? E o que eu estou te falando? Deus, Ele quer que você seja acessado, que você acesse a Ele. De qual forma? De um jeito onde Ele vai falar com você. Ele vai falar com você. É gostoso estar debaixo de uma palavra de Deus, através do que o homem fala, são os primeiros passos, mas não é tudo. Você começar a projetar a tua vida com Deus, porque a Bíblia, você está lendo a palavra está falando com você, uau, isso é incrível. Um profeta se levanta e é usado por Deus para liberar uma palavra para você, uau, isso é muito bom. Mas escuta, o lugar secreto é o lugar da maior convicção que você pode ter sobre quem Deus é. E nessa palavra de hoje, eu quero que você guarde essa verdade. Você não protege o que você não experimenta. Presta atenção nisso. Você não vai ter disposição de proteger o que você não experimenta. Você não terá disposição de resgatar o que você não experimenta. Andar debaixo da voz humana é uma realidade. A voz humana de homens e mulheres inspirados por Deus é outra realidade. Porém, andar debaixo da voz do próprio Deus, da convicção do próprio Deus na sua vida, meu amigo, não tem ninguém, não tem nada que se oponha diante de você que vai prevalecer. Por quê? Experiência. Nada muda uma experiência.
Pegou comigo? Particular. E como é que isso acontece, Anjo? Você não tem um quarto, não? Você não tem um ambiente? O pessoal aí mais antigo da igreja, vocês lembram como que era antes? Por que acabou tudo? Eu vou mais fundo. Por que você não faz mais isso? Já tem convicção suficiente? Amém. Glória a Deus. E eu não estou falando de mutirão, de todo mundo unido. Eu estou falando do seu particular. Sei aí que tem uma palavra profética para a tua vida. A gente acha que é só pastor que tem que fazer essas coisas. Só quem tem um chamado tem que fazer essas coisas. Irmão, para de pensar na função pastoral. Entenda o propósito. É maior que qualquer função. Entende? É o propósito que determina a função, na verdade. O que está em jogo? Está em jogo a sua família, a tua área emocional. O que está em jogo? Sua área financeira. O que está em jogo? Sua área social. As pessoas que Deus vai te usar para você acessar. Será que você não entende que você pode tomar uma posição de dizer assim: Pai, eu vou me separar amanhã para estar contigo o dia inteiro. Eu não vou ser da minha esposa, eu não vou ser dos meus filhos, ou eu não vou ser do meu marido, eu não vou ser dos meus filhos. Esse dia eu quero me separar para estar contigo, porque eu estou diante de uma situação, de uma tomada de decisão. Entende? Existem momentos na nossa vida que a gente tem que tomar uma posição. E a tomada de posição está falando de uma decisão a ser feita. E essa decisão que você tem que tomar, ela pode ser acessada por uma experiência com Deus que ninguém nunca vai tirar de você isso. Nada. Ninguém nunca vai tirar. A gente se precipita porque decidimos pelas emoções. Decidimos pelo cenário contrário. Mas não decidimos porque Deus falou comigo. Olha a diferença aí. Deus falou comigo. Né? Ó, gente, quem me conhece sabe. Ninguém tira da minha cabeça o que Deus já colocou. Pode levantar o que for, ninguém vai tirar. Por quê? Porque Deus não me falou através dos outros. As pessoas até confirmaram já. Entende? Não, mas não foi elas. Eu acessei o particular. Eu acessei o fechar a porta do meu quarto. Eu acessei a aliança com Deus. E eu sei que vai acontecer. Entende? Você só vai lutar por aquilo que você experimentou. Senão você não vai acessar. Tem pessoas que caminham bem no início, com as vozes proféticas, conferências proféticas, um tanto de coisas que nós, na função pastoral, colocamos para ver se você consegue receber um toque de Deus. Isso te motiva durante um tempo. Mas vai chegar uma hora que tem que ser o próprio Deus mesmo. Qual convicção maior que você precisa? Pensa comigo. Qual lugar maior que você consegue acessar na tua vida com Deus que não é esse? Fala para mim. E você sabia que isso é possível? Você falar para mim, Anjo, você me tranca dentro do quarto da tua casa? Para quê, cara? Eu quero buscar o Senhor. Eu quero orar ao Senhor, eu quero buscar ao Senhor. Você me tranca aí, eu vou ficar 3 dias trancado com Jesus. Mano, eu tranco você lá dentro de casa, lá de boa, meu amigo. Entende? Olha, eu queria que meu pai e minha mãe estivessem aqui do meu lado agora. Porque, gente, esse povo morreu tudo. Não tem mais ninguém assim. Não tem. Não tem mais ninguém com esse desejo, com essa vontade. Você que está me ouvindo aí na minha igreja aí, gente, você lembra como que você era? Naquela igreja que a gente chama hoje, a igreja pentecostal, a igreja religiosa. Lembra?
Era melhor que você continuasse religioso, porque lá pelo menos você acessava esses ambientes. Pessoas que tomavam a decisão, vestir pano de saco, andar descalço e não sei o quê. Irmãos, a gente aprendeu alguns atos proféticos, entendemos o que é isso, mas pelo menos naquela época você tinha vontade de chegar perto de Deus. Pode ser que você queria aparecer um pouco, né? Mas tinha vontade. E hoje, cadê esse povo? Onde está essa igreja? O que está acontecendo? O que está acontecendo com essa geração? Uma geração que quer tudo de graça, que aconteça as coisas no estalar de dedos, sabe? Impressionante, impressionante. O que acontece com a gente? Não dá para ser desse jeito. Não dá. Quero te convidar hoje para você acessar um lugar de tomada de decisão. Que tomada de decisão que é essa? Essa parte desse seminário está falando disso. Está falando disso. Um ambiente onde eu vou me aliançar com Deus. Entende isso? Deus quer que um ambiente seja gerado onde Ele se comunique com você. Onde Ele fale com você. Tete a tete. Face a face. Cara a cara. Existe um lugar do acesso da face a face com Deus. E o Senhor está querendo te chamar, trazer essa convicção, te trazer para perto, nessa convicção, de você começar a acessar um nível de intimidade com Deus que é real. Se você experimenta, fala para mim, qual o obstáculo que vai se levantar e você não vai ter coragem para vencer? Pensa comigo, se você acessa a voz de Deus hoje, onde você toma uma decisão de não dormir hoje à noite, ficar acordado a noite inteira com Deus, passar a madrugada só tentando falar com Deus, mesmo que amanhã você tenha que acordar cedo, não importa, algum lugar vai ter que perder para você ganhar. E é melhor que seja o lugar onde seja natural. Entende? A gente deixa Deus em segundo lugar. Na verdade, nós desmarcamos compromissos com Deus por causa de compromissos humanos. Já viu isso? Nós temos mais convicção em andar com as coisas terrenas do que com as coisas espirituais. É simples. Se está chovendo, você não deixa de ir trabalhar porque está chovendo. Mas se está chovendo no horário de você acessar o aprendizado sobre quem Deus é, você não vem na igreja. Você viu como é que a gente é? E aí eu pergunto para você, você desculpa a minha franqueza aí, a gente está num seminário aqui, né? Essa aí é a igreja que Deus tolera. Você põe barreira para tudo que é coisa de Deus, você põe barreira. Só que tem um detalhe, você quer viver a promessa de Deus. Você não vai viver não. Por que não vai viver? Porque você negocia. Por que para as coisas de Deus você coloca barreira? Está frio, está calor demais, né? Já viu isso? Está chovendo, estou com dor de cabeça, tô naqueles dias, não tenho ônibus, meu ônibus, se não vem 8 horas, o outro é só 10:30 da noite. Aí você e suas desculpas. Desculpa. Se você é desse jeito, você não está pronto para ser um protetor de princípios, um resgatador de princípios, não. Você está muito aquém do que esse seminário está propondo para a tua vida. Entendeu isso? Eu não estou aqui brincando nesse seminário, não. Deus vai levantar uma galera poderosa aqui nesse lugar. Entende? O que acontece com a gente? Como que eu vou viver uma resposta de Deus? Como? Se eu não tiver disposição de enfrentar, de encarar o que precisa ser encarado no que diz respeito às coisas de Deus.
Entende isso? Como é que eu vou acessar isso? Fala para mim. Não vai acessar. Que o Senhor levante aqui hoje, nesse ensinamento, que semana que vem eu vou continuar aí com vocês no presencial. Que o Senhor levante hoje, nesse ensinamento, trazendo uma convicção dentro de você, que talvez você já perdeu, que antes você tinha muito mais responsabilidade de ter o seu tempo com Deus em particular do que hoje. Hoje é 5 minutos, né? Hoje é aquele negócio lá, é como se fosse um novo convertido chegando aí. Não, você anda com Deus há quanto tempo? Você precisa tomar uma decisão, você tem que ter uma convicção com Deus. Cara, se separa com Deus. Entende? Se separa com Deus, fala com Deus. Pai, se o Senhor existe, eu quero que o Senhor entre aqui agora, nesse ambiente onde eu estou. Porque eu sei que tu irás falar comigo aqui nesse lugar. Assim. Entende? A convicção que a gente tem que ter na vida. Pegou comigo? Deus vai se manifestar para você. Deus vai falar com você. Você vai ver só se não vai. A Dani está aí com vocês na igreja. Ela vai continuar esse tempo com vocês. Mas pergunta para ela. Quantas vezes ela já me viu me retirar para ficar com Deus? E eu estou falando de tempo trancado na igreja, trancado dentro do quarto, buscando. Pergunta para ela. Eu precisava tomar uma decisão. Entende? Eu não tinha uma convicção. Mas agora eu tenho. Por que a convicção veio? Porque eu me posicionei. Por que a convicção veio? Porque eu acreditei em um acesso direto numa intimidade. Quem vai tirar isso de mim, gente? Como é que eu vou? Não tem como. Pega isso. Pega esse tempinho que eu estou tendo com vocês aqui. Hoje é uma palavra de puxão de orelha. Hoje é aquela palavra onde você está tendo uma oportunidade, sabe? De acessar uma realidade. Você pode ter chorado por causa da dor que você está passando, por causa de uma realidade que você está vivendo. Beleza, tudo isso você está vendo. Mas o que está faltando agora, no meio dessa dificuldade que você está vivendo, é você fazer o que Neemias fez. Foi falar com Deus. Quando ele fala com Deus, Deus responde. E agora que Deus responde, que eu vou entrar nesse detalhe semana que vem, agora que Deus responde, uma estratégia criada. Agora eu sei o que eu nasci para fazer. E eu vou lá. E eu vou fazer. Por que eu vou lá e vou fazer? Porque Deus falou para mim. Não foram profetas, não foram pastores, não foram mentores. Não, Deus falou para mim. E se Ele falou para mim, eu estou debaixo de uma voz que eu acessei. Eu não preciso que o outro acredite, eu não acredito que o outro acredite, eu não preciso que a minha família acredite. A voz de Deus é suficiente. Você está bloqueado, travado, porque o que você crê não veio da fonte, da boca de Deus para você. Veio de intermediários, que durante um tempo te sustentou na caminhada com Deus. Mas agora nesse momento, essas convicções não são mais suficientes. Está na hora de acessar a fonte. E é acessando a fonte que você vai ter a convicção. A convicção que você nasceu para ser um 12 de verdade. A convicção que você nasceu para caminhar ao nosso lado. A convicção que você nasceu para construir uma família. A convicção que você precisa para tomadas de decisões geográficas. Para tomadas de decisões de alianças. A convicção de um novo tempo vai estar debaixo de uma voz que você está acessando. A voz de Deus para você. Creia nisso. Você não vai chegar no lugar certo
se não for assim? É Deus que falou? Então, meu amigo, nada te paralisa mais. Pensa nisso. Vocês que estão aí na missão, acessa com Dani agora um ambiente forte. E você que está aqui comigo no Instagram, guarda essa palavra no seu coração. Semana que vem, a gente continua ela. Foi Deus que te falou? Ou até hoje você está se sustentando pela voz profética de profetas que apareceram para você? Foi Deus que te falou? Ou você está debaixo da voz dos pastores que pastoreou você? Entendeu por que está faltando convicção? Porque a tua convicção na voz humana, mesmo sendo homens e mulheres de Deus, elas duram durante um tempo. Mas a convicção da própria voz de Deus acessada por você, meu amigo, ninguém te segura, não. Escuta. Não se aliancie com ninguém enquanto essa voz de Deus não for confirmada com você. Você vai se frustrar. Pegou comigo? Nas 4 áreas da sua vida. Deus te abençoe.